Oi, queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a um novo podcast Portugal por Elas. Mas quem são elas? 4 mulheres, cada uma com uma história absolutamente diferente, contando para vocês como foi o processo de escolha do país, mudança para Portugal, cada uma trazendo a sua família. E eu tenho certeza que a experiência de cada uma delas vai conectar com algum ponto no seu processo de mudança e vai te ajudar com isso. Deixa eu te apresentar cada uma dessas mulheres fantásticas. A Bia Figueiredo, ela é publicitária de formação, trabalhou muitos anos na área de gestão no Brasil, carioca, mudou para Portugal com um marido e 2 meninas. Mas que meninas são essas? A sogra de 92 anos e a mãe de 70 e poucos anos. Então, ali você já tem uma composição familiar que é diferente de muitas famílias e pode ser que tenha a ver com a sua. Depois, nós temos a Catherine Arnaud, mais conhecida como Catherine, que mudou para Portugal. Eu acho que ela tem o melhor formato familiar e eu vou contar para vocês por quê. Ela, a filha de 19 anos, o filho com 7 anos, a mãe com 75 e o melhor de tudo, o marido fica indo e vindo para o Brasil. Não é uma bênção, gente? Ela fica boa parte do tempo, 15 dias pelo menos, sozinha. Isso vai fazer com que o casamento dure pelo menos mais uns 30 anos. Mas é verdade. Depois nós temos a Tati, que tem uma história curiosíssima, porque todo mundo, nós brasileiros, passamos a vida inteira sonhando com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos sempre foi a nossa referência de país. E a Tati morava nos Estados Unidos há 6 anos, ela é paulista, morava nos Estados Unidos há 6 anos e mudou para Portugal. Imagina você abrir mão, né, do tão sonhado, né, aquela coisa do American Dream, do Green Card, e mudou para Portugal com um marido e 2 filhos adolescentes. Ou seja, uma proposta, num momento onde as crianças já estão enraizadas lá, mudar para outro país, também tem muita história para contar. E eu. Se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou Patrícia Lemos, brasileira, carioca, mudei para Portugal em 2017. Eu vim com o marido, gente, não teve jeito. Ele não ia ficar lá e cá, mas enfim. Eu, marido, 2 filhos gêmeos que na época tinham 5 anos, a minha mãe, que veio com 78 anos e faleceu ano passado aqui em Portugal. Minha mãe tinha uma doença crônica e faleceu aqui, mas tudo isso vocês vão saber no nosso podcast Portugal por Elas. E todas nós trabalhamos juntas. Pois é, sabe aonde? No imobiliário do Vou Mudar para Portugal. A Tati e a Catherine trabalham toda a região de Lisboa e Cascais e a Bia toca o norte. Pois é, impressionante. E outra coisa, todas jornadeiras. Tati turma 2, Bia turma 3 e Catherine turma 5. E agora eu vou começar o nosso primeiro capítulo. Bora lá, meninas? Bora! Vamos lá, a primeira coisa, né, que todo mundo que está assistindo a gente deve estar se perguntando. Por que Portugal? Vocês tinham Portugal na cabeça? Vocês sonhavam em mudar de país? Você alguma vez sonhou em mudar de país? Eu, particularmente, não. Nunca tinha passado pela minha cabeça e essa minha mudança veio a partir da minha filha, né? Que sempre sonhou em estudar fora, fez todo um planejamento durante o processo educacional dela e decidiu que queria vir para estudar na França. E eu falei, como é que eu vou deixar essa menina sozinha? Estava acostumado numa bolha, porque eu sou do Rio de Janeiro, como a gente sabe, existe um perigo iminente, né? E a gente acaba guardando os filhos assim, bem pertinho da gente. Né? A brasileira, nós nos tornamos mãe latina, exatamente. A mãe Isso latina. fica perto de mim. E por essa razão eu falei, como é que eu vou largar ela num país diferente, numa cidade diferente, que no caso era Paris, apesar de ser uma grande cidade, é uma cultura totalmente diferente, um lugar que ela nunca passou o dia a dia dela. E eu falei, bom, o que eu posso fazer para ajudar ela? Resolvi, falei, vou para Portugal, porque é um país que a língua é a mesma, já facilita, é próximo de Paris. Eu estaria aqui para dar um backup para ela. E eu tinha esse problema que meu marido tem uma empresa isso não é no problema, Brasil. não, isso é bênção mesmo. Isso é bênção. Casamento de 50 anos. Isso é bênção. Que é isso? E ele não podia estar aqui o tempo inteiro.
Então, a minha mãe tinha... eu perdi meu pai tem uns 5 anos, a minha mãe estava viúva, eu sou filha única. A minha mãe, vamos nessa, e viemos nós quatro. Mãe parceira. E eu tenho um filho de 7 também. Para ele, a transição, por incrível que pareça, é bem mais fácil, porque ele é pequeno, tudo é novidade. E viemos, meu marido fica indo e vindo, realmente dá um descanso. E dá uma saudade. Dá uma saudade também. Bonita quando ele vem chegando. E todos se adaptaram super bem. É difícil a gente pensar em voltar para o Brasil. É uma realidade muito diferente do que a gente tem aí, apesar da gente amar nosso país, mas é uma segurança assim, que realmente não tem preço. Agora, me diz uma coisa, Catê. Você nunca olhou... Bom, a sua filha desde sempre quis Europa. Sim. A Duda sempre quis Europa. Sempre quis Europa. Ela nunca pensou... Ela sempre teve uma vertente mais para os países europeus, até porque ela estudou numa escola suíça durante praticamente o ensino fundamental 1 inteiro, né? Depois ela até mudou de escola para tentar uma questão mais americanizada, foi para uma escola americana, mas ela teve certeza que ela queria... a Europa, pela Legal cultura, isso, né? Uma identificação realmente que ela tinha. E é muito difícil isso nos jovens. E ela que construiu essa linha de formação para isso? Nossa, que incrível. Exatamente. Aí, como ela também era bilíngue em francês, falava desde pequenininha, mas ela estudou muito, porque também não é fácil você entrar numa faculdade que é outra língua, é dada totalmente em francês, então ela sempre se dedicou muito. Conseguiu bolsa e eu falei, então vamos, vou apostar em você, vou contigo, tô caminhando com ela no sonho dela. E quanto tempo que vocês estão aqui? 1 ano e meio. Você já conhecia Portugal? Eu vim uma única vez de passagem, gente, acredite se quiser, de passagem, por uma viagem que eu fiz França, Itália. Passei 2 dias aqui. Aqueles programas que tinham antes de WhatsApp, não era que você ficava 2 dias em Ficava Portugal? 2 dias. O E é engraçado que eu conheci só Lisboa. E eu tive uma impressão assim, a primeira vez que eu vi Lisboa, eu falei, acho que não. Acho que é muito parecido com o que a gente tem. No Rio, é verdade. Né? Achei muito, grande, muito, né? muito. Aí eu falei assim, não sei se eu gostaria. Mas isso, a Duda tinha uns 7 anos, olha só, 10 anos atrás. E quando eu cheguei aqui, é uma coisa que bateu, eu me identifiquei assim, totalmente, e não penso em voltar. Mas a tua busca é muito diferente da busca da maioria das pessoas por Portugal. Por exemplo, eu vim para Portugal por segurança. Claro. Ou eu ia sair do Brasil, então eu olhei no mapa literal e falei, bom, para onde que eu vou? Tinha minha mãe. Eu não podia ir para um lugar que não falasse português. Por mais que eu fosse, por exemplo, nos Estados Unidos, vou para Miami, lá todo mundo fala espanhol, arranha no portunhol, ela ia sofrer muito. Com 78 ia ser tenso. Você veio porque a tua filha ia estudar na França e dentre as opções que tinha na Europa, Portugal era o lugar que falava português e ainda te entregava segurança, é isso? É isso. E a minha mãe também não fala outra língua, ela só fala português, eu não podia deixar ela ir para um país que ela não tivesse conhecimento da língua. E a segurança também, uma coisa que eu já acompanhava a Paty, e ela sempre falava, poxa, é o 3º país mais seguro da Europa. Então eu fiquei... Do mundo, filha. Do mundo, né? Do mundo. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, não, é pra lá que a gente vai. E nos adaptamos. Sabe o que eu acho engraçado? É que, assim, nós chegamos aqui sempre porque alguém nos trouxe. Que no meu caso foi meu marido. Meu marido tinha um sonho de, quando se aposentar, vir para Portugal. Era o sonho da vida dele, morar aqui depois de aposentado. Porque ele tinha cidadania? Ele tem cidadania. Minha sogra é portuguesa e migrou para o Brasil. Ela tinha 21 anos de idade, meu sogro veio na frente, casou por procuração aqui, ela foi de navio depois. Legal. Tem uma história super curiosa que o meu marido contava, era assim, a gente olhava no porta-retrato e eu perguntava, mãe, por que é o meu tio que está abraçado com você? Porque eles casaram por procuração e o padrinho dele que estava com ela no dia do casamento, na foto. Meu Deus. Coisas curiosas assim, né? Então ele sempre disse, eu vou voltar para Portugal, eu quero viver lá quando eu me aposentar. Mas ele saiu daqui, ele nasceu no Brasil. No Brasil, ele nunca tinha vivido aqui. Família. Não, viver não, mas ele vinha muito desde jovem
Minha sogra todo ano vinha e trazia, né? E às vezes ele já veio sozinho depois adolescente, com 18 anos. Mas ele Morou aqui por manteve um super a ano. conexão com Que Portugal no engraçado, Brasil, né? né? Porque ele Super. tinha alguma coisa ligada com a comunidade portuguesa, Sim. né? A minha sogra fundou um clube português lá no Brasil, no Rio de Janeiro, o Aroca Barra Clube. Ah, conheço, Aroca. Então, meu conheço. sogro foi um dos fundadores, né? Não fundou sozinho, era um grupo de 9 e ele foi um dos grandes fomentores disso. Mas ele tinha mesmo, ele tem muita família, eu falo nós porque a família é minha, né, claro. gente? Acabou sendo minha Claro. também. E ele sempre dizia, olha, quando eu me aposentar, a gente vai morar em Portugal. E a gente viajava muito, sempre viajou muito. E sempre que a gente ia para a Europa, a nossa base era Portugal. Ficávamos Mas aqui eu tenho semanas. uma curiosidade, porque Fala. você é carioca, Sim, morava na Barra, sim, até perto sim, ali. sim. Por que você escolheu Porto? Então, nós chegamos aqui em Lisboa, aquilo que você falou, eu vi um Rio de Janeiro menor, óbvio, né? Mas aquele agito, cosmopolita, muita gente, a gente não queria mais isso. Para morar, tanto que quando a gente foi ver um apartamento aqui, sabe onde eu fui ver, gente? Lá em Cacilhas, acreditem se quiser. A gente nossa! atravessou o rio, era um apartamento na beira dali onde está ali na engraçado, ave, né? Sabe ali na ave? Ali tem um projeto lindo de Ali em crescimento Cacilhas é bem ali, né? bacana. Vai ficar muito É. bonito ali. E aí eu falei, não, vamos investir aqui. E não deu certo a nossa compra por uma questão específica. E pronto. E tínhamos primos no Porto. E eles, vem pra cá, vocês têm que passar aqui uma temporada. Aí quando eu cheguei, que a gente atravessou a Ponte da Rápida, que eu olhei a Serra do Pilar, falei, eu não quero saber de Lisboa, eu quero morar aqui, amor. o Vamos Porto arrumar um o lugar Porto é aqui. muito Não, e a gente tem uma impactante. conexão afetiva com os Sim, lugares, né? Eu sim. vim Deu uma pra casa liga, também né? por uma Muito assim, impactante. Deu uma liga. pela vista que tinha, a casa nem era a casa dos meus sonhos, Sim. e aquela vista da Serra de Sintra, eu falei aqui. É. E na verdade Coisa- a minha Eu casa... lembro até hoje. É. Eu quero tomar café da manhã aqui, olhando a Serra de Sintra. É. E eu olhava Dá e pra essa ver o Palácio cozinha da não é a Pena. cozinha que eu Ai, que quero, não gosto da minha delícia. cozinha, não gosto dos meus banheiros, mas meu café da manhã, Pois. olhando o Palácio da Pena ao longe, assim, Ai, que mas delícia. é o meu lugar favorito. E tem uma Sim, conexão afetiva, né? Eu lembro que eu olhei, eu vim dos Estados Unidos, e ali o condomínio onde eu moro parecia muito com as casas de Camburi. E meu sogro tinha casa em Camburi, a gente ia todo fim de semana, e a gente sentou ali e falou, gente, isso aqui parece Camburi. É uma conexão afetiva, né? Sim. Assim, o nosso país, Sim. a gente já estava fora há muito tempo, então a gente escolhe o lugar um pouco Eu também acho por onde que o seu coração Você assenta. não acha que o né? lugar te escolhe? Eu acho Eu que o lugar acho. escolhe. Ah, E eu eu acho. tive essa sensação no Porto. Eu vinha pra cá com ele e eu dizia assim pra ele, eu acho que eu já fui daqui, eu já tenho alguma ligação. Mas Quando eu tenho vim a essa Portugal, sensação todas as vezes que eu vou ao Porto, Ah, ó, especificamente. Eu Tem tenho alguma uma coisa, relação né? com a Tem uma terra. coisa. Eu olho Uma aquilo ali, energia, eu né, me gente? sinto É uma energia que pertencente. puxa a Engraçado, gente, né? eu acho, né? É. Engraçado isso. É. Eu tenho essa eu acho, sensação. eu tenho também. E assim, mas é engraçado que lá, eu amo tanto o Porto que eu não moro no Porto. Eu moro no lugar que eu vejo o Porto. Por amar tanto Ai, o que Porto, lindo. sabe? É lindo isso, É, tá poético, vendo? né? Ai, eu gosto tanto do Poético. Porto que eu moro num lugar que eu É, vejo porque o assim, Porto. a gente agora mora num apartamento, no primeiro não, era um apartamento menor, quando a gente resolveu trazer as meninas, a gente foi para um maior. E nossa, eu tenho Porto assim no meu Ai, que terraço. lindo isso. A gente fica tomando cerveja às vezes de tarde. Eu tomo café na minha cozinha de frente para o Palácio de Cristal. Ah, isso Ai, não que tem lindo, preço, não gente. tem. É maravilhoso, eu amo. Então eu acho que foi a melhor coisa, eu falo para ele, você que escolheu e me trouxe, eu tô feliz da vida aqui. Nem penso em voltar, viu? Você nunca pensou em outro país? Não. A referência de vocês sempre foi Portugal, aqui, né? Sempre foi aqui. É, assim, tem aqueles países de paixão, e a Itália, mas aí eu falo, o Porto, Portugal, porque a Itália a gente pega um aviãozinho e vai, passeia e volta, sabe? É, a Eu acho vida que é no a dia a vida, dia. né? Ninguém vai viver dentro da Não, praia, na água, em não, Sardenha. não, Sabe? O dia a dia exatamente. de pegar, sair, pega comboio, Sim, pega carro. sim. Falar a língua, gente. Faz toda a diferença. Faz diferença, faz toda a diferença. E eu Faz toda a percebi que no diferença. norte as pessoas são mais calorosas. É. Então a sensação que você tem que você tá abraçado, assim. Eu tive essa sensação, né? E acho que é muito de cada um. Mas é isso, eu acho que foi uma melhor escolha que a gente fez foi vir Ai, pra que cá. bom. E ele fala, eu não volto nunca mais. Só se as coisas ficarem muito ruins aqui pra gente voltar. O que eu acho que não acontece. difícil. né? Não, não. A Tati voltou Tô. pra casa também, né? É uma Então, a minha portuguesa. história é interessante, porque assim, eu tenho assim, 2 motivos por ter vindo pra cá. E um deles eu só percebi depois que eu cheguei, que é interessante, né? Então, a gente estava nos Estados Unidos há 6 anos, a gente foi por trabalho, a empresa do meu marido foi pra lá, a gente foi montar a operação lá. Tudo muito bem, tudo muito bom, todas as questões americanas que me incomodavam um pouco, né? Eu sempre conto
que assim, os meus filhos tinham trauma de ir pra escola. Pois. Por conta Eu nem das imaginava simulações. É. Ai, meu Eles Deus. fazem, assim, pra quem não É sabe, verdade. as escolas americanas fazem simulação de atirador. É. Né? Então você tá no meio da aula estudando, de repente toca um sinal. Nossa. Active shooter, loucura, active shooter. gente. E até você perceber que é uma simulação, você tem aí um segundo. Tem uma tensão, né? É, e a minha filha ficou com trauma, assim, de ter que tratar. Ela não conseguia ir pra escola, ela tinha pesadelo. Ela passou 6 anos sem dormir. Então, dos 5 aos 11, ela desenvolveu um problema de sono porque ela não queria ir pra escola. Ela sonhava que tinha atirador na escola. E aquilo sempre me incomodou muito, muito, muito. Mas eu estava com a vida lá, né? Sim. O green card na mão, as crianças uma cultura completamente americanizada. Por mais que eu falasse português em casa, a cultura te toma, É, né? verdade, E verdade. sempre me incomodou muito o fato, uma coisa tão simples, de eu ligar o rádio e não ter uma música brasileira. É. Né? Você liga a televisão nos Estados Unidos, não tem uma notícia positiva do Brasil, né? Então eles só mostram quando tem alguma coisa ruim. É. E aqui É. tem rádio em Portugal que só toca bossa nova. Não, você gente. não Menina. sente isso. Você não, Não, sente não que você está em sente. outro lugar. Não, você não. liga qualquer rádio. Exatamente. Qualquer Sempre rádio, toca alguma você tem coisa. música. O tempo inteiro, o Você tempo tem inteiro. brasileiro em É. todo lugar. É verdade, A gente é não verdade. sente Essa tão distância. estrangeiro. Exatamente. E o meu marido sempre foi muito difícil com a cultura americana. Ele não era um cara que se encaixava. Eu vou dar um exemplo que ele sempre conta, eu posso contar isso. A gente tinha a piscina do bairro, né? E a gente ia pra piscina e ele punha a sunga dele. E ele era o homem da sunga. É. E Porque até todo teve mundo uma- usa short. Era assim, era Estados Unidos, o homem da nem sunga. pensar. Né? E aí uma vez ele voltou de bicicleta, da piscina até em casa, De veio de sunga. sunga. Ele foi o comentário do bairro. E ele falou, eu nunca vou me Gente. encaixar aqui. Claro. Porque eu sou um cara muito relaxado, eu sou um cara que gosta de praia, eu gosto de falar besteira. E ali ele era muito tolhido, né? E aí, em algum momento, a empresa foi vendida. Ele ainda trabalhou por um tempo na empresa, mas chegou num ponto que a gente falou, ele falou, eu quero sair da empresa, porque ele estava desde os 15 anos, essa empresa familiar. Ele falou, eu preciso rever minha vida. Vamos começar do zero. E isso foi no meio da pandemia. E aí você já está questionando os seus valores, né? Onde é que eu quero passar o resto da minha vida? O que eu quero para os meus filhos? Que tipo de cultura que eu quero para os meus filhos? E aí a gente sentou e fez uma conta na ponta do lápis. E a conta foi, tá, então a gente vai começar do zero pagando plano de saúde americano? Vai ser difícil. A gente vai começar do zero tendo que pagar faculdade americana para os nossos filhos? É verdade. Quanto que é? Ponta do lápis. 100 mil anos, né? Não, a gente, ali com o Green Card, a gente ia pagar uns 100 mil total. Total. Que aqui é surreal, né? Isso não existe. Ainda mais para cidadão europeu. Não. E aí a gente falou, tá, vamos para algum outro lugar. Aí ele falou, eu quero morar na praia, eu preciso morar perto da praia. Aí eu falei, e eu preciso ir para Europa. Eu sempre tive esse chamado. Quando eles trouxeram a fábrica para os Você é Estados professora de Unidos... literatura, né? Então, na verdade, eu tenho uma alma nômade. É. E essa coisa meio artística, né? Então eu fui comissária de bordo da Japan Airlines por muito tempo e fui professora de literatura, que era a minha grande paixão, grande paixão. Fui fotógrafa Legal. uma época, ou seja, faço de que tudo um legal. pouco. Fazemos todos Fazemos- os negócios. Acho que todas nós já Fazemos circulamos de tudo por um aí. pouco, é. Mas esse é um tema para uma Sim, próxima. Isso é um tema para o podcast. Mas e aí eu lembro bem que quando a fábrica foi para os Estados Unidos, eu perguntei pro Fernando, eu falei, a gente não pode abrir a fábrica na Europa? E ele falou, não, porque o consumo, assim, eles faziam chocolate. E aí ele falou, não, o consumo de açúcar na Europa é diferente, é muito menor, não sei o que, não conseguimos vir. E aí viemos. Aí eu sou já portuguesa, meu pai era português. E meu pai faleceu. Ele faleceu, a minha filha tinha 6 meses. E depois que ele faleceu, que a gente foi descobrir que eu já tinha nacionalidade. A minha irmã foi na embaixada, que legal. aqui de começo do processo. Sério? A moça da Nossa. embaixada, não, mas você já é portuguesa, ela. Ah, deixa eu ver minha irmã. Vocês já são desde os anos 90. Ele já tinha feito. Ele tinha deixado. Ai, Tudo que prontinho pra legal. gente. Que querido. E eu tive uma relação muito conflituosa com meu pai. Meu pai era um português de 1926. Ah, assim, aquele Nossa, arraigado, raiz. De uma super. aldeia do norte. Pois. Sabe qual? Você lembra? Sim, Setos. Ah, Setos. pô, Eu é preciso lá porque conhecer meus Era isso que eu ia te primos. perguntar. Você nunca foi? Não, a gente marcou uma visita, eu e minha irmã, quando ela veio me visitar. Eu acabei precisando cancelar. Mas eles estão lá assim, e aí, quando é que você vem conhecer? Ah, legal. A gente Ah, procura um legal. lanche pra vocês. Minha família de Setos. E você eu vou sabe, lá. olha, eu tive uma experiência de um primo nosso, primo e irmão do meu marido, que também imigrou, português. Ele imigrou com a minha sogra, quando tinha 8 anos, não com a minha sogra, né? Mas logo depois, ele é filho da irmã do meu sogro. E ele não veio nunca mais. Quando a gente fez ele voltar 60 e tal anos depois, nós levamos ele na aldeia onde ele E morou. aí? Gente, que experiência fantástica. Você vai viver isso, você tem que fazer esse exercício, porque assim,
Ele falou, eu tô me sentindo... É você voltar às origens, ele falou, né? Voltei, ele Não, ficou deve super ser emocionado. muito impactante. Sim. É que o meu pai não quis. Na época que eu fui comissária, eu tinha passagem. Sim, E assim, Portugal ainda não era o fervor que é hoje, não né? era. E ele falava, eu não quero voltar, eu não quero voltar. Ok que ele tinha medo de avião. Mas meu pai foi embora daqui muito machucado. Ele foi aquela nessa geração... época, um outro momento de Portugal, de Ele foi com pobreza, fome, dificuldade. Era Exatamente. Meu pai Salazar. participou na época ali de umas coisas, né? Era terrível. Contra o Salazar verdade. e tal. E ele foi embora pra África. E chegou na África, ele ouvia as tribos em volta. Falou, não, tô com medo de ficar aqui. Entrou num navio e foi pro Brasil. E nunca mais voltou. E hoje eu fico pensando, depois que eu cheguei aqui dessa busca por qualidade de vida, né? Hoje eu percebo, eu vim buscar meu pai. Né? Claro, É verdade. claro. Porque essa relação até muito conflituosa que eu tive com ele, eu tô um pouco sanando. Sim, bacana. Porque eu me vejo muito nele. Bacana isso. Né? E eu me sinto muito em casa. Eu me sinto filha do meu pai, do homem que saiu do norte e foi pro Brasil. Entrou num história navio, Exatamente. foi embora. É. Agora vem cá, deixa eu falar uma coisa. Todo mundo tá aí olhando, assistindo a gente, deve estar se perguntando, bom, tudo muito bonito, mas as dificuldades, enumero duas. Papum. Bia, Pensar aqui. duas grandes dificuldades nesse processo. O ritmo. Eu cheguei aqui, gente, acelerada a 150. Desacelerar foi complicado, porque o ritmo do português, vocês sabem, é muito calmo, eles são muito tranquilos. Então, acho que para mim, o ritmo. Eu não sei se porque eu vinha muitas vezes por ano, eu vinha 4 vezes por ano para cá, eu não tive dificuldade de adaptação, porque eu já conhecia, mas eu acho que o ritmo foi o que eu percebi assim mais diferente. Para mim, especificamente. A tua maior dificuldade nessa adaptação, né? Sim, e a minha família, especificamente a minha mãe, foi o frio. Eu Foram acho que essas dificuldades, o frio. E ela também aqui, por não ter amigos, a gente chegou, né, logo depois da Covid, essa adaptação foi, ninguém estava saindo ainda, foi um processo muito, agora, acho que tem uns 3 meses para cá que ela começou, se envolveu, já fez uma excursão, porque aqui pode-se fazer isso, né? Exatamente, Ela pegou um ônibus, fez uma excursão para Vigo, conheceu umas senhoras, uma convidou para tomar chá na casa da outra. Eles incentivam muito isso aqui. Super. A terceira idade aqui, se você tem Sim. algum idoso que vai mudar com você, tranquiliza o coração. Tranquilo. Porque tem muitas atividades para entreter, sabe? E o idoso é muito respeitado aqui em Portugal. Isso é uma coisa assim, é um ponto fora da curva. E essa é uma característica que me chamou a atenção. Quando você passa por qualquer lugar, seja supermercado ou você está na rua, você vê essa quantidade de idosos que fazem tudo sozinhos. Às vezes são independentes, dirigem. Com 90 anos, Não, gente. eu peguei 90 anos estão lá E pegam e vão ali na bengalinha, andando assim, alguém ajuda a atravessar a rua. Não, e foi uma coisa que eu fiquei pensando, eu falei, gente, que engraçado, por que a gente no Brasil não tem essa quantidade de idosos ativos? E aí a gente pensa na violência. Eles ficam com esse medo. Olha só, isso aí é um outro podcast. A gente vai falar com vocês, a gente vai ter um tema, um podcast só para falar sobre a qualidade de vida para o idoso. Desculpa, Paty, agora eu tenho curiosidade com vocês, porque assim, a minha foi o ritmo e o fato de ter vindo. Agora vocês que chegaram, você com essa história, você também com essa história do seu marido. Isso é uma coisa, deve ser... Dificuldade para mim... Eu vou ser bem sincera, eu encaro as coisas de uma maneira muito positiva. Eu sempre procuro... Copo cheio. Olhar aquilo de uma outra perspectiva, né? Então, assim, o frio, no primeiro... Eu cheguei logo começando o outono, né? Então, o frio para mim foi mais impactante. Hoje, para mim, eu já me acostumei, não acho essa diferença tão grande. Tem essa questão do ritmo, mas eu sempre penso assim... Se eu estou num país do outro, eu vou seguir as regras do outro. Sim, então, isso passa a não me incomodar mais. Essa questão da lentidão, a gente tem que entender que eles têm um processo e que o processo funciona dessa maneira. Não adianta eu querer mudar o processo. O processo é esse. Então, ou eu me adequo ao processo... Ou eu não me adequo. Senão vai ficar mais. Não vou ficar sofrendo por aquilo. Reclamando. Não vai melhorar. E você sabe, quando a gente exercita isso, domingo não vou atender o telefone, ou não vou fazer... Eu não consigo. Também eu não, mas assim, a gente vai tentando, né?
Olha, até que não é mal. É, claro Olha, até que não. isso é gostoso, É. mesmo ficar um dominguinho até mais tarde. É. É difícil, difícil. para nós, então, que somos aceleradas, mas é gostoso exercitar isso. Agora, eu sei que a gente fala muito, mas eu já não lembro Das minhas das suas dificuldades. dificuldades. Frio, Patrícia. Não, frio não é nem dificuldade. Frio, já é Patrícia. Patrícia com Todo frio, mundo me é. perguntando o que você não gosta, porque eu gosto muito de viver em Portugal. Eu adoro viver aqui. Mas tem uma coisa que eu realmente não suporto. Me faz mal, é o frio. Quando chega novembro, gente, a perna fica gelada. E esse ano começou mais cedo. né? Começou. A minha dificuldade número 2 é o ritmo. Pois. O ritmo. O ritmo, num primeiro momento, é ok, mas hoje ele já... Mas Incomoda um eu pouco. concordo 100% com a Caterine, sabe aquela coisa? Sim. Mudei, o ritmo é esse, não estou na minha casa, então eu me enquadro e ponto final. Ponto, mas não quer dizer que eu acho bom. É isso. Não quer dizer que eu acho bom. É isso. Eu acho que o ritmo junto com o serviço, a prestação do serviço, para quem vem do eixo Rio-São Paulo, o Brasil de uma forma em geral, gente, nós somos bons nisso. bons. Somos prestação muito de bons. serviço. Então, assim, e para Portugal, que é um país de serviços, eu acho até que essa troca com a comunidade brasileira aqui ajuda muito o país a crescer e elevar o nível da prestação de serviço. Ainda mais no mercado de luxo, por exemplo, é um mercado que em relação ao Brasil é muito diferente. Né? O ritmo de fornecedor, um marceneiro, um eletricista, uma loja para entregar uma peça. Você vai comprar uma mesa, você leva 4 meses esperando a mesa. No Brasil, você entra numa loja de mercado de luxo, primeira coisa, champanhe! Toma um O que você quer, querida? Deito, rola? O que você quer? Tem qual posição? Ela vou botar 2 pessoas aqui do seu lado. Fala, pega. Não, conta essa mesmo. história. Não, aqui já é completamente diferente. Aquilo Então, é exatamente assim, isso que você falou. Vai te tratar ok como Super os bem, outros. super bem, mas enfim, Nada demais, os prazos né? vão Sem ser glamour. fazidos, continuam Sem sendo glamour. Sem longos. glamour, boa, sem sem glamour, glamour, sem sem glamour. glamour. Pois é, e você, Tati? Eu acho que as minhas são mais relacionadas assim, à própria vida do imigrante. O ritmo não me incomoda muito, até porque eu vim dos Estados Unidos assim, buscando um pouco esse ritmo. Me assusta um pouco a burocracia deles, por exemplo, você não poder assinar uma escritura de casa via DocuSign, nada eletrônico, é tudo papel. O que pra mim pegou muito e tem pegado ainda um pouco primeiro, filhos adolescentes se adaptando. Isso pra mim foi complicado. Meu filho foi mais rápido, minha filha demorou um pouco mais, mas também é o fazer amizade. Tanto que a gente veio muito rápido, porque eu falei, se a gente demora mais 1 ano, a gente perde o timing. Se eles entrarem no high school, eu não tiro mais daqui. Isso é fato. E em segundo lugar, nos Estados Unidos, eu fiz amizades muito rápido, porque eu tinha crianças pequenas. Então eu ia para a escola, eu ia para o ponto de ônibus e tinham mães junto comigo. Então em 6 meses eu tinha amigas assim de sair para jantar. E aqui isso ainda não aconteceu. Justamente por quê? Porque eu tenho 2 filhos adolescentes. Você não conhece mais os pais. Sim. Você não Mas tem... eu acho que Mas não. eu acho que é diferente Eu acho aqui que não, mesmo não é porque também. não é Aqui é porque os diferente. filhos são adolescentes. Aqui é diferente. É porque é diferente. Olha Tudo só, bem, eu tenho pode filhos ser. pequenos. Tudo bem que eu não sou aquela mãe super participativa de todos os grupos, que sou a primeira da fila, que vai ter um evento, eu tô lá. Eu não sou essa mãe. Mas você não fica amiga de todas as mães O fato de ter os filhos pequenos na escola não faz com que você Não, conheça. também não acho faz. que não. Porque, primeiro, as festas são exclusivamente para as crianças. As festas aqui, os pais gente não não ficam. participa. Então, assim, eu lembro até hoje da minha primeira festa, que eu fui crente que eu ia comer doce. Eu já contei essa história pra Contou vocês? pra mim. Gente, cara, eu fui crente Conta que eu ia essa, que comer essa é doce. boa, essa é boa. Crente que eu ia comer doce português aqui. Vambora, eu vou comer doce português. Vai ter cara. de tudo. Não tinha nada. Quando eu cheguei, a pessoa toma, obrigada, obrigada, fica... Eu fiquei assim, como? Volta Mas eu daqui a vou 2 embora? horas. Volta daqui a 2 horas. Eu falei, mas eu vou deixar eles sozinhos aqui, guia? É isso mesmo. Cara, então assim, a gente não tem esse contato com os pais. Não tem. Não tem. O grupo de WhatsApp das mães da escola, pelo menos dos meus, atual, nem tem grupo. Não, meu tem. Atual nem tem grupo. Meu tem. A escola anterior, nos Salesianos, o grupo era exclusivamente para assuntos da escola. Alguém tem a lição? Alguém fez isso? Não tem um comentário sobre nada. Nada. Então, assim... E assim, você na não consegue. adolescência também é interessante que assim, uma adolescente portuguesa é muito livre. A Yolanda tem uma amiga queridíssima que a gente adora, portuguesa. Que E vai. a mãe é muito simpática. A mãe, inclusive, é filha de brasileiro. A gente sempre conversa, oi e tal.
Mas você não cria aquela amizade porque a menina vem de Uber pra minha casa, a minha filha vai pra casa dela de Uber. Então você não tem aquela coisa de, escuta, tudo bem a minha filha ficar na sua casa? Olha só, faz muito parte da cultura deles. É. Olha só, quando que eu ia fazer isso? Ano que vem, agora, eu escrevi as crianças para passarem 10 dias na Alemanha. Vão fazer um summer camp, graças a Deus. Ai, que delícia, na Alemanha. 10 Demais. dias, em nome de Jesus, 10 dias de férias, os dois vão para a Alemanha. Mas eles fazem isso desde sempre aqui. Sim. Eles É jogam o desde filho pequeno. pro mundo. É E mesmo. quando chega com 15, não tem aquela coisa, ai, amiga, posso te conhecer? Ele pode dormir aí, vamos sair, meu filho. Você vai levar ele? Você fica com ele? Não tem isso. Então fazer Não tem- amizade é mais complicado. não tem a preocupação com a segurança. Nós posso Tua até... filha com 13 anos pega comboio. E Uber? Era isso que eu ia Pois comentar. é, e Uber? Que uma amiga esteve outro no mundo. Porto e ela falou o seguinte, a gente parou no sinal, era uma saída de escola, ela falou, eu tô impressionada, as crianças andam sozinhas e vão para a escola. Ela foi acompanhando, ela, Bia, para aí, que eu quero ver isso. Atravessando e indo embora. Eu falei, elas vão até o metrô. Não vão, eu vou caminhar o carro. Aí ela falou, sozinhas. Eu falei, aqui é assim, são livres. E eu acho que é isso mesmo, são livres, Gente, né? você botar o teu filho num parquinho E ficar... e ficar lendo um livro ou fazendo uma outra coisa ali naquele local, mas sem ter que estar o tempo inteiro prestando atenção no seu filho, se alguém vai passar, se alguém vai pegar, se alguém vai assaltar. Não, você deixa a tua bolsa aqui do lado, vai ler um livro enquanto ele está brincando com as crianças de parquinho. Isso sim é... Isso é muito, Não, isso é muito básico, mas sensacional. isso impacta também naquela coisa de você conhecer pessoas, Claro, você é. ter o dia a dia. amizades, Que eu acho que também você tocou num ponto que é muito importante, que eu acho que é uma grande dificuldade das pessoas de uma forma em geral. Sim. O Porque português é muito esse ponto, preservado. eles são mais fechados, eu acho que é o frio. Não, mas eu acho que também é cultural. Por exemplo, final de semana eles ficam em família, eles não Sim. são... É diferente da gente que terceiriza muitos filhos, né? Só se for você que terceiriza, você Não, tá falando gente, que terceiriza meus filhos, peraí, não, tá pensando o brasileiro tem uma cultura de sempre enfiar o filho em algum lugar, né? Aqui, os pais fazem tudo com os filhos. Você não tem a questão que a gente tem quando eu sim. falo até Você terceirizar, falou bem, gente, Gi. peraí. Eu- É a eu- questão eu- da eu- babá, eu- tá? Deixa eu me Não, mas deu pra explicar. entender. Não, se explica Deixa eu me mesmo. explicar. Tá? A gente tem a cultura de ter sempre uma babá ou uma pessoa que cuida do seu filho, então no final de semana ela vai com ele pro parquinho. Sim, sim. Na sua maior parte. É, A realidade até porque a é vida tá essa. rolando, Pra- o ritmo você sai à nosso noite, lá você acelerado. deixa com a babá. E aqui não tem isso. Você faz tudo com o seu filho. O colégio ele funciona num horário que o pai vai antes do trabalho deixar ele na isso. escola, trabalha o dia inteiro e vai buscar na escola. Você quase não vê transporte escolar. Você não vê Você não transporte vê. escolar. Vocês são felizes aqui? Nossa, muito. Muito. Ó, coração pra Eu Portugal. também, amo Portugal, amo o povo português, eu não volto. E olha, deixa eu dizer como que eu sou feliz aqui. Tem dias que eu acordo e eu choro de saudades das minhas amigas, eu choro de saudade, vou dizer, assim, vou dizer uma coisa muito fútil, do Target, de ter aquele consumo, né, de poder ir É bom comprar pra caramba, um monte não de tem nada coisa. de Aqui fútil, não maravilhoso, tem. eu morro de saudade. Aqui É, não aqui tem não, Target, gente. Costco, né, que você vai lá e compra snack de Ai, quantidade. eu não tenho. Mas eu sinto muita saudade das minhas amigas. Isso, claro. Mas, a hora que eu termino de chorar, eu olho em volta e falo, mas eu não quero ir embora. Eu acho que É eu isso. botei, Eu tô no meu eu lugar. botei isso aí numas caixinhas, sabe? E Claro. Esse não tem o que mudar. É, né? é isso aí. E é isso. A gente Isso que já a faz Tati falou questão- uma coisa muito importante. E para você que vai mudar, isso é bem importante. Mesmo no dia ruim, saiba que você está no seu lugar e que, sobretudo, você escolheu estar aqui. É isso aí. É isso. É Porque isso os dias aí. ruins, eles vão existir, Ah, né? como que a gente tem existe em muita qualquer dificuldade. lugar, Como gente, existe é. em qualquer lugar. Não, né? dia chuvoso. Dia chuvoso é dia quando tá chovendo e frio, você fica... Você O quer que sair... eu vou fazer, né? A gente teve uma questão de saúde na família no passado que eu quase morri junto, por não poder estar junto. Pois. Mas Ah, eu lá. dizia, é a minha escolha. É isso E aí. eu escolhi vir pra cá, infelizmente. Então, assim, você fica de longe acompanhando como é que ela tá, como é que ela não tá. Você chora, mas você não tem o que fazer. Sim. Mas eu olhava e dizia, a minha escolha foi estar longe e eu sabia que eu não ia Esses ver minhas momentos sobrinhas vão acontecer. crescerem. É uma escolha. Eu não É ia uma passar escolha. por uma situação de saúde difícil na família, eu não ia estar lá pra pegar, abraçar e beijar. Sim. É. Mas A minha gente escolha fica é minha muito escolha. nos vídeos, né? Nas ligações internacionais. Fica. E é Ainda uma bem que escolha, temos o matando FaceTime. saudade. Não vamos fazer propaganda. Gente, 4 mulheres juntas, você já viu, né? O podcast não acaba nunca. Eu vou ter que interromper. Eu vou ter que interromper, fazer porque mais, senão vamos ele não fazer vai mais. acabar. Tem que fazer entendeu? Porque a mais, mulher pai. não para de falar. Combinar é isso, é da outro natureza. dia, E é combina por isso outro que a gente dia. criou Portugal por Elas. Eu espero que você tenha gostado. Na verdade, eu tenho certeza que você gostou, porque assim, são 4 mulheres muito diferentes, histórias diferentes. E tive que interromper, tá, gente? A gente se vê no próximo. Beijo!